Senhor, nós desejamos a Tua palavra nessa noite. Nós desejamos a rema da Tua palavra, aquilo que vai nos trazer revelação, aquilo que vai nos impulsionar a andar mais um pouco, mais uma milha, mais 2 milhas. Aquece o nosso coração nessa noite, Pai. Acerta o nosso coração, alinha a rota das nossas vidas. Traz sobre nós entendimento das Escrituras, entendimento, Pai, do céu sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Pai, aumenta o nível de entrega, aumenta o nível de fé entre nós, de entrega, em nome de Jesus, Pai, é o que nós desejamos, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Tá feliz aí, gente? Boa noite. Vocês estão muito quietinhos, cara, vocês estão meio evangélicos hoje, o que está acontecendo? Estão quietinhos. Gente, estou muito feliz. Gente, esses 3 recados não percam. Semana que vem o Mark vai estar aí, é gratuito. Chama um amigo, chega mais cedo. Ele vai estar com a gente aí no domingo e na segunda-feira à noite, né? Nós vamos postar aí como vai ser certinho o horário, mas está tudo nas redes sociais. Você que faz parte de um GC, procura saber como vai ser com o seu líder. Sobre o batismo também, procura a sua liderança, conversa. Cara, quero me batizar, não tenho entendimento de nada, mas eu quero mergulhar as águas lá, quero dar um duplo carpado na água. Pergunta para o seu líder. Nós temos um curso de batismo um dia antes, ou às vezes 2 horas antes do evento, a gente ministra essa galera que vai estar batizando, já para ela saber o que é o arrependimento, saber qual é o propósito do batismo. E o poema, o Welcome Coffee, é para você que está novo na igreja, você que congrega aqui de 4 meses para cá, você é bem-vindo aqui. Então depois vai ser disponibilizado um link, onde vai ter algumas inscrições para a gente saber aí a quantidade de pessoas, para a gente estar organizando bem legal esse café, tá bom? Está feliz, gente? Nós estamos iniciando hoje uma nova série, chamada 2 ou Mais. Nós trabalhamos muito com série na Poema, isso fundamenta muito bem a igreja, fundamenta muito bem a liderança, fundamenta muito bem as pessoas que estão congregando. E agora o Leandro falou, cara, agora nós vamos entrar numa série de unidade, falando de 2 ou mais. Hoje, se nós formos perceber por aí, gente, é tanto falatório na internet, tá até chato demais. Igreja se levantando contra igreja, pastores se levantando contra pastores, liderança se levantando contra líderes, pessoas da igreja, membros se levantando contra membros, músico, adultérios, pessoas desviadas dentro da igreja, fora da igreja nem se fale. Então é um tema muito, muito amplo, que a gente vai trazer sobre as poemas, falando de unidade da igreja, a maneira da gente andar em unidade, a maneira da gente se comportar em unidade, a maneira da gente ter um estilo de vida de unidade com a igreja. E de verdade, gente, está chegando o dia do fim, o negócio vai ficar feio, se a gente não estiver junto. Alguém de nós talvez nem esteja aqui na próxima reunião. As coisas estão indo tão rápido, tão violentamente rápido, que daqui a pouco alguém no nosso meio está desanimado com a igreja, está dizendo se já não está. Então que essa mensagem de hoje, eu estou com muito temor para pregar ela, é uma mensagem muito forte, estou com muito temor para pregar ela, e que ela possa despertar os nossos corações, sabe, trazer discernimento para nós como corpo de Cristo, como igreja triunfante, amém? Então olha só, abra comigo em Gênesis capítulo 11, verso 6, quero falar da falsa unidade que está rolando por aí. Gênesis capítulo 11, verso 6, e disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso está falando da torre de Babel. Irmão, todas as vezes que você vê na Bíblia a história da torre de Babel, fala de o homem no centro, fala de ministérios que edificam somente o homem quer aparecer. Então olha só, eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Gente, olha que interessante, no início Deus diz para o homem, dominai sobre todas as coisas, domine sobre todas as coisas. Mas o homem agora, ao invés de dominar as coisas, ele começou a dominar o outro homem, ele começou a dominar o próximo. Pode tirar a foto, Otávio. Como você quer assim? É isso, hein?
Tadinho, ele fica para lá e para cá. Mais magro? Então pode tirar outro. Então o homem, ao invés de dominar coisas, ele começou a dominar as pessoas. E pessoas, igreja, você não domina, pessoas você conduz. Pessoas vocês levam a ela até Cristo. O primeiro homem na Bíblia que dominou um outro homem foi Nimrod. Nimrod foi o primeiro homem que aprisionou um outro homem e vendeu como escravo. Nimrod foi o homem que iniciou a Babilônia. Então todo princípio dentro da igreja que pessoas aprisionam pessoas é princípio babilônico, não é do céu. Porque o céu não é eu faço, no céu é façamos. Esse é o primeiro princípio de unidade dentro da igreja e começou no céu. Então Nimrod foi o cara que aprisiona as pessoas. É tipo assim, vou colocar esse cara no ministério porque tem dinheiro, ele pode bancar o meu ministério. Nimrod é o cara que fala assim, eu vou colocar esse cara porque ele é relevante, como eu não sou conhecido ainda, eu coloco esse cara que é relevante, ele vai ser reconhecido, eu vou estar junto com ele, vou sair na foto, vou sair na selfie, e eu vou ficar famoso tanto quanto a ele. Então a geração de Nimrod, irmão, é a geração que sempre busca benefício próprio, edifica reinos para si mesmo, edifica lares para si mesmo, edifica uma igreja para si mesmo. Essa é a geração de Nimrod. Então todo princípio onde existe aprisionamento do povo, princípio babilônico. Hoje existe uma geração de liderança, que a Bíblia chama eles de cães, está em Apocalipse. Alguns desses cães, eles têm acordos com Jezabel, eles têm aliança com Jezabel. Jezabel recebe uma profecia que quando ela morresse, os cães iam lamber o seu sangue. E quando ela morre, de fato, os cães lambem o seu sangue, quando ela está no chão morta. Essa geração fala de líderes que não quer a cura do povo. Eles querem que o povo continue vivendo na ferida. Nunca tem um remédio para curar, mas sempre tem um band-aid para tapar o buraco. É uma geração que eles até usam o nome de Deus. Recentemente eu recebi um vídeo, um pastor para na casa de uma senhora, que ela era a dona do espaço que a igreja alugava lá para fazer os cultos. Esse homem para em frente da casa dessa mulher, começa a orar em língua, e começa a dizer assim para a mulher, e a mulher não é crente, ela sai. Oi, olha aqui minha senhora, começa a orar em língua. Assim diz o Senhor para você, Deus manda você abaixar o valor do aluguel da igreja, porque senão Ele vai pesar a mão sobre a sua saúde. Geração de Nimrod, lambe a ferida do povo, não restaurem nada, não faz parte da restauração. Irmãos, nós não estamos construindo um reino, esse reino já existe, nós fazemos parte como cooperadores desse reino. Não estamos aqui para amarrar as pessoas, estamos para desamarrá-las e deixá-las irem com Deus. Assim foi a vida de Lázaro. Quando Jesus disse sai para fora, Jesus disse ei, desamarrem. Então eles começam a desamarrar Lázaro, e após que eles desamarram Lázaro, Jesus diz agora deixa ele ir. Esse é o papel da igreja, irmão. Não estamos aqui para enfaixar ninguém, pelo contrário, estamos aqui para trazer libertação, para trazer cura, restauração, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, trazer um pouco do fogo de Deus, da glória de Deus. E é para isso que nós somos aqui como igreja, sobre o ministério da reconciliação, aleluia. Gente, tem uma senhora lá em Taubaté, um dia ela quis pular da ponte, e a gente viu isso na hora assim, e a gente falou, o que está acontecendo? Ela falou, acabei de sair da igreja, pediram meu dízimo, meu dinheiro, e eu só tinha esse dinheirinho para pagar meu aluguel, e fizeram tanta lavagem em cima da minha cabeça, pularam em cima de mim, falaram que era demônio, e eu estou tão mal que eu estou a ponto de tirar a minha vida. Gente, de verdade, eu tenho recusado vários convites nesses dias para estar em um monte de lugar. Eu não preciso estar nesses lugares, lugares onde as mesas não acabam em Jesus, ela acaba no acordo. O que a gente pode fazer de investimento para dar certo? O que a gente pode fazer isso? Na verdade eles não querem mudar a mentalidade, eles não querem receber o que a gente carrega. Eles querem um Davi para ir lá tocar harpa, tirar o demônio de Saul, e quando o Davi vai embora o diabo volta. Ou seja, não muda o comportamento, não muda a mentalidade, não muda o coração, não muda a atitude, não muda de vida, e está do mesmo jeito o resto da vida. Não estou a fim de estar nessas mesas. Existem mesas, irmão, que Jesus está dando pão e vinho, mas tem outros que se for de cambista, Jesus vai meter o pé. Se tiver mesa de cambista que o propósito não é Cristo,
que o propósito é sugar as pessoas, Jesus vai virar ela no girar, irmão, e eu não estou nem vendo. E eu vou olhar e vou falar: Jesus, vira mesmo. Então olha só, Mateus 19 fala, verso 12: alguns são eunucos, porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceita. Gente, esse versículo fala de casamento, mas isso tem um apontamento profético para os eunucos espirituais, os homens de Deus, que não estão preocupados na noiva, mas estão preocupados no noivo. São homens que são castrados espiritualmente para não ter relação com a noiva e não se apaixonar pela noiva de Cristo. São homens que estão dispostos a servir a noiva sem interesse. Então, se você deseja ser um líder, cara, não ache que você vai ter honra toda hora. Você vai ter talvez mais facada nas costas do que honra. Não acha que você se tornar líder, irmão, você vai ter tapinha nas costas. Você é uma bênção. Se você tiver uma esposa igual a minha, irmão, você está ferrado, irmão. É toda semana uma crítica. Para que falar isso? Para que não sei o quê? Ainda bem que ela nem estava hoje aqui de manhã, porque hoje de manhã foi sensacional. Eu estava livre aqui, no espírito. Meu Deus, cara, de manhã foi louco o negócio, hein? Então olha só, homens que se fizeram eunucos, eles servem porque ele ama. Ele serve porque ele tem um chamado. Ele não sabe que ele é voluntário, ele tem um chamado. Não está escrito na cabeça dele voluntário, mas dentro dele queima: eu tenho um chamado. Então, se a gente quiser dominar todas as coisas na terra, irmão, só existe um caminho: servindo as pessoas e governando todas as coisas. Então você não é voluntário, irmão, você tem chamado. E o chamado seu na Bíblia não é para ser voluntário, o chamado é para ser sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Está nas escrituras. Então esses homens, eles não querem intimidade com a noiva, eles querem se relacionar com o noivo. Em livro de João, um dia perguntaram para João Batista: você é Elias? Você é o Messias? Quem que você é? Você é o Henrique Cristo. O seu ministério está batizando mais do que todo mundo. Você está sendo reconhecido. Você está famoso. Quem você é? Você veio da onde? A gente quer pegar seu contato. Vamos colocar você numa conferência. Vamos colocar você numa agenda aberta 2024. Quem você é? Quem você, pelo amor de Deus, você é Elias, é o Messias ou um dos profetas antigos? João levanta e fala: eu não sou nenhum desses. Eu sou o amigo do noivo. Porque o amigo não tem interesse na noiva, cara, ele tem interesse no noivo, porque ele entende que ela é noiva também, você entendeu? Sabe qual que é a cultura do amigo do noivo, querido? Existe o noivo, e quando ele é separado para o casamento, a noiva também fica separada para o casamento, e tem alguém que faz essa intermediação. Esse é o amigo do noivo. Então o amigo do noivo chega e fala assim: noivo, eu vou estar lá na Poema hoje com a sua noiva à noite, o que você acha? Aí o noivo vai falar assim: chega para eles e pergunta se eles estão felizes, pergunta se eles estão queimando, diga para eles que eu estou apaixonado, que eu quero ver eles logo, eu quero me encontrar com eles logo. Então um amigo do noivo vai lá: noiva, vocês estão felizes? Boa noite, foguinhos. O noivo está desesperado por você. O noivo quer tocar o seu coração, quer entrar na sua vida. Ei, irmão, tem gente nessa noite que está sofrendo na alma. Você precisa de um toque do amor do noivo. Deixa eu falar, tem gente nessa noite que está em depressão, está tristinho, está desanimadinho. Você precisa de um toque fresco desse noivo. Então o noivo volta lá e fala para o amigo do noivo volta e fala para o noivo: noivo, eu dei o recado, você tem mais alguma coisa? Só que nesse leve trás, irmão, tinha um perigo: a noiva se apaixonar pelo noivo, ou seja, vocês se apaixonarem por mim. Querido, se eu sou um Nimrod na vida, eu tenho a artimanha para dobrar todo mundo para me amar. Eu sou o próximo Henrique Cristo, meu pai. Um dia perguntaram para o Henrique Cristo, Danilo Gentili pegou uma caneca com água e falou assim: você é Cristo mesmo? Eu sou o único. Danilo Gentili falou assim: tá vendo essa água aqui? Vai virar em vinho então. Ele falhou a mágica, irmão, não deu certo. Então a verdade é que eu posso fazer qualquer um se apaixonar por mim, mas esse não é o papel. O papel é fazer você continuar apaixonado pelo noivo.
O papel é eu continuar impulsionando você a ter relacionamento com o noivo. O meu papel aqui é continuar destravando, provocando você a sair desse lugar e começar a ter um relacionamento profundo e poderoso no Senhor. Esse é o meu papel nessa noite. Então, que ele cresça e eu diminua. Foi as palavras de João. Que ele cresça e o Xandão diminua. Que ele cresça e o meu ministério diminua. Que ele cresça e a minha vida diminua. É assim, para ele continuar sendo Cristo da Poema, a gente tem que diminuir para ele crescer cada vez mais. Aleluia. Está feliz, irmão? Olha só Gênesis 1, verso 26. Tem uma canção tão poderosa que ela fala assim: que se levantem os amigos do noivo. Alguém conhece esse som? Procura lá, cara, do Vitória Sounds. Que se levantem os amigos do noivo, nós só queremos uma coisa, e essa coisa é você. Aí tem gente que fala: misericórdia, chamar Deus de coisa. Irmão, não mexe na intimidade de quem é íntimo. Deixa ele chamar de Senhor, de Pai. Deixa ele viver a intimidade. Gênesis 1, 26. Então disse Deus: façamos o nosso homem à imagem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha só, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Irmão, já começou no céu. Façamos. Deus não falou vou fazer, façamos. Você já percebeu que quando Deus cria o mar, Deus fala: mar, dá o seu fruto, sai o peixe. Você já percebeu que quando Deus fala, Deus não falou árvore nasce, Deus falou terra produza. Deus deu ordem para tudo isso aí, mas quando foi fazer o homem, disse: façamos. Então, se você arranca o peixe do mar, ele morre. Se você arranca a árvore da terra, ela morre. E se você tira o homem da presença de Deus, ele também morre. Porque a raiz, irmão, não é na terra, a raiz é nele. Nós fomos eleitos nele. Antes da fundação do século, já fomos eleitos nele. Efésios capítulo 1 diz que antes de tudo se formar, já fomos formados nele. Então você não é fruto do seu pai, da sua mãe, você é fruto do sonho de Deus, do coração de Deus, aleluia. Mas Xandão, se Deus fez tudo para a gente dominar as coisas, então o homem é fruto da criação de Deus, então a gente pode dominar sobre pessoas. Não, irmão, você não foi fruto da mão de Deus, você foi fruto do coração de Deus. Ele sou eu que você antes. Então você não pode pisar nas pessoas. Então Deus fala: façamos. Agora ele chama Adão, agora nós já é brother, a gente fez você em unidade, vamos andar junto agora. Dá nome para os animaizinhos. Irmão, até na criação Deus chamou o homem para participar. Em todas as escrituras você pode acompanhar e pode estudar. Sempre Deus está chamando o homem para fazer parte de algo. Sempre Deus está colocando uma mesa para o homem sentar e participar de algo. No livro de Êxodo, Deus colocou a primeira vez que a menção sobre mesa foi em Êxodo. Deus coloca uma mesa para os sacerdotes e ali coloca eles sentados para comer pão. E ali era um nicho de sacerdotes que poderia sentar nessa mesa. Mas quando o véu se rasga, todo mundo tem acesso a Cristo. Então João 6 diz que eu sou o pão que desceu do céu. Em Lucas 19, se eu não me engano, depois você confere aí se estiver errado, Lucas está lá, Jesus faz a ceia com aqueles homens, parte o pão, toma do vinho e fala: este é o meu corpo, colocando a mesa para os discípulos. Em Apocalipse 19 diz que quando nós estivermos no céu, não vamos ter um próximo culto às 18 horas, mas a Bíblia diz que será preparado um banquete para o maior evento da terra, para o casamento da noiva com o cordeiro. Vamos lá, alguém? Então desde o princípio Deus colocou uma mesa para o homem. Deus, nunca foi ideia de Deus colocar o homem fora da mesa. Quem coloca somos nós. Quem coloca no ministério às vezes é nós, as pessoas que a gente quer. A gente já perguntou para Jesus quem ele quer no ministério. A gente é mal, cara. A gente coloca o povo para fora da onde Jesus quer colocar o povo para dentro. Às vezes bate um Nimrod dentro da gente, irmão. É por isso que a gente tem que diminuir ele crescer. É por isso. Deus nunca vai fazer nada sozinho. Diga para o seu irmão: Deus não faz nada sozinho. Poderia fazer, mas não faz. Existe um princípio que nós cremos, que se chama as tarefas de um sacerdote, as evidências sacerdotais, que é a adoração, proclamação e intercessão. Xandoi, da onde sai isso?
Tudo sai do céu, irmão. Todo modelo veio do céu. Quem que era no céu? Quem que trazia as boas novas? Gabriel, proclamador. Quem que era o anjo de guerra ali? Miguel. Já viu os vídeos que os caras falam? Vai expulsar demônio. Miguel, vem aqui agora. Aí Miguel vem. Ninguém vê, mas ele está ali. Aí alguém fala: Miguel, dobra a mão para trás. Daí o cara está endemoniado. Já viram esses vídeos aí? Aquele pastor Marco Pereira lá é muito louco, meu. Vai na cadeia. Miguel, dobra o pescocinho. Daí ele fica assim. Miguel, dobra as perninhas. Daí ele fica igual o homenzinho torto. Já viu isso aí? Miguel é um anjo de guerra, cara. Miguel é intercessor, irmão. E Lúcifer, quem era Lúcifer? O regente do coral do céu. Mas a história diz, e a Bíblia diz que ele caiu. Sobrou para quem esse lugar? Jesus disse: eu procuro os adoradores que adoram Espírito e verdade. Intercessão tem, proclamação tem, mas o adorador que era para ser adorador caiu. Jesus está à procura, a equipe está incompleta. É por isso que precisa da gente aqui, ó. Eu procuro os adoradores que adoram Espírito em verdade, ou seja, aqueles que não vão ficar de um lado para o outro, mas vão se apegar em Cristo. É aqueles que não estão preocupados se o dia está bom, o dia está mal, mas eles estão apegados em Cristo. Não sabe se tem dinheiro, se não tem, mas eles estão apegados em Cristo. Independente da situação, eles estão adorando, eles estão clamando, eles estão intercedendo. Xandão, mas na onde mais tem isso, querido? Um dia Moisés estava numa batalha e de repente ele estava com seus braços erguidos, intercessor. Arão e Ur estavam cada um de um lado. Quer dizer, o Moisés era adorador, com a mãozinha para cima. Arão e Ur cada um do lado, segurando seus braços, intercessão. Enquanto Josué estava no vale batalhando, proclamação. Está tudo lá, irmão. Pedro, Tiago e João. Pedro representa a igreja, proclamação. Tiago, o intercessor que perde a cabeça pela igreja. E João, o adorador, aquele que deita no peito. Está tudo na Bíblia, Pai, Filho e Espírito Santo, tudo é três, irmão, tudo fala, Biniguelé, Guelé. Lembra do Bertelli? Eu adoro Bertelli, tudo fala. Ele vê uma placa no carro, ele fala: um significa o Pai, dois, o Espírito Santo, tudo fala, meu. Esses dias ele colocou ele viu uma pomba, gente, uma pomba em cima do ar-condicionado. Sabe o que ele falou? Olha só, gente, tudo fala. Deus está trazendo refrigério para nós, o Espírito Santo com o ar-condicionado. Eu falei: não é possível, cara. Gente, a primeira coisa que Jesus fez na terra quando chegou foi montar uma equipe. Jesus não veio, quando Jesus chega, ele não montou um templo, ele montou uma equipe. Tem algo que eu já compartilhei com vocês, quero compartilhar de novo, que é muito poderoso. Sobre a finalidade dos apóstolos. Isso não foi nada novo que Jesus implantou. Isso já existia na época de Roma. Roma, quando vinha tomar uma cidade, eles enviavam soldados. Os soldados destruíam aquela cidade, tomavam para si, e depois eram enviados os apóstolos. E os apóstolos iam naquele lugar. Apóstolo significa enviados. Então uma igreja apostólica, irmão, é legal ter ganhar gente, é legal a igreja estar cheia, mas o real significado dela também é enviar. É apostólico. Então os caras iam lá, os apóstolos chegavam na cidade, eles começavam a implantar a cultura deles, a linguagem deles, a forma de andar, a forma de se vestir. Porque quando o rei de Roma chegasse na cidade, ele se sentisse em casa, ele já tinha conhecimento. Ele olhava e falava: cara, me sinto em casa, todo mundo fala igual eu, se veste igual eu, anda como eu. Então Jesus falou assim: é assim que vocês trabalham, então agora eu vou levantar 12. Os 12 reprovou, não, só um que era bom de Bíblia e bom de estudo, o resto reprovou até no Enem. Não tirou nem nota para passar no Enem, irmão. 11 tribulado. Jesus falou: então eu vou pegar esses caras aí, eu vou levantar eles como apóstolo. Então Jesus delega os caras, dá tudo para os caras, discipula, ensina, cuida, gera, e depois envia os caras. Vão agora por todas as nações e batizam as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e façam discípulos. Então hoje a finalidade da igreja, minha e a sua, irmão, é a gente como uma igreja apostólica. Não ser uma igreja de domingo legalzinha, mas uma igreja de fundamentar na cultura celestial, de fundamentar no discipulado, de fundamentar nas escrituras, para que quando Jesus chegar, irmão, não pegue ninguém desprevenido, mas todo mundo sabe quem é o Rei da Glória. Porque tem muito crente, irmão, que está 40 anos dentro da igreja, se Jesus voltar não sabe que é Jesus, pode achar que é o Henrique Cristo, pode achar que é o Pablo Marçal, pode achar que é alguém, mas não é o Cristo.
Cuidado, irmão, em nome de Jesus. Que agora é moda, o avião cai, o helicóptero, tem alguém que eu tô aqui. Irmão, se eu tô no avião e alguém fala, tá parando o motor, eu já falo, Jesus, leve eu agora. Amém, gente? Então Deus não faz nada sozinho, e o Filho também não. João 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Olha só, eu e o Pai somos um, cara. Jesus é o modelo, gente, de olhar para o Pai e ver o que o Pai fazia. Então hoje nós temos um modelo, olhar para quem? Cristo. Quer saber como uma confusão acaba dentro da igreja, irmão? Dentro das Escrituras, dentro do olhar de Cristo. Quer saber como que resolve uma situação no casamento? Dentro das Escrituras, por olhar de Cristo. Nós temos um modelo, Ele é Cristo. Temos a Escritura, como sair de dificuldades, como sair de tristeza, um monte de coisa. Está tudo escrito. Eu estava em Vitória, e contei essa história, acho que já lá quando era no Álvaro, a igreja. Eu estava em Vitória numa conferência, eu e o Du. E aí de repente o Danduque foi pregar, cara, e o Danduque, irmão, ele é um senhor Jedi, ele é especial, irmão. Viajou o planeta pregando o evangelho, missionário, carrega o fogo de Deus, 70 e poucos anos, quase 80 anos, e ainda queima por Jesus, é impressionante. E o Danduque começou a falar, de repente chamou um senhor, o senhor entrou, começou a pregar, em inglês, né? E daí eu falei, ô Du, quem que é esse senhor? Ele falou, não sei. Deu alguém do lado e falou assim, cara, esse cara ganhou o Danduque para Jesus. Eu falei, meu Deus, o mestre Yoda. O Luke Skywalker estava ali, o mestre Yoda apareceu. Eu falei, Du, se o Danduque é daquele jeito, imagina o pai espiritual dele. Eu falei, meu Deus, cara, eu vou lá pular no pé dele, vou falar, mano, fala uma transferência. E o senhorzinho de boa, cara. De repente ele contou uma história, ele falou assim, que ele foi para a África. Ele falou, a gente estava com fome, a gente foi lá e matou um frango, cortou a cabeça do frango, e o frango continuou rodando sem cabeça. De repente ele olhou e falou assim, aí Deus falou comigo que é assim a igreja brasileira. O corpo está rodando sem o cabeça, que é Cristo. Eu falei, meu Deus, cara. O cara teve uma revelação no frango sem cabeça. Mas se fosse a mula sem cabeça, beleza. Mas o frango sem cabeça, o cara teve uma revelação dessa. E ele disse, a igreja está rodando em círculos sem o cabeça, que é Cristo. Porque os nossos olhos, irmão, pararam de se voltar para o Senhor e começaram a voltar para as coisas terrenas. Apóstolo Paulo um dia disse, vocês são um vaso de barro que carrega um precioso tesouro. Mas cuidado, igreja, porque o tesouro de fora está brilhando mais que o tesouro que a gente está carregando aqui dentro. Cuidado, porque a gente pode estar fazendo coisas em círculos e o cabeça não está junto, cara. Você pode até dar certo, irmão, mas a força do braço vai revelar a glória do homem. Mas quando você faz algo que glorifica a Deus, irmão, é glória para Deus. Aleluia, está feliz? Então Jesus não fazia nada sozinho, o modelo é, eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Eu só vim na terra para fazer o que meu pai quer, eu só vim aqui para obedecer ele. João 17, verso 20, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Gente, aqui é um apelo da unidade de Jesus. Jesus aqui não está orando só por mim e por você, está orando para aqueles que vão se converter ainda. Aqui Jesus está fazendo o papel de intercessor, está orando para aquilo que vai rolar ainda. Verso 21, para que todos sejam um. Todos sejam um. Irmão, aqui fala da unidade dos crentes. Aqui fala da unidade dos crentes. E ela só vem através de uma coisa. Duas. Através da cruz e do amor um pelos outros. Presta bem atenção que eu vou falar, cara. De Adão saiu a mulher, da costela, e de Cristo saiu a igreja. De Adão sai a mulher, quando eles furam a costela de Jesus, sai água e sangue.
água para purificar isso aqui que a gente está vivendo, e o sangue de Cristo para nos mostrar unido na cruz, que Ele não morreu pelo pobre, Ele não morreu somente pelo rico, Ele não morreu pelo somente o negro, nem pelo branco, nem pelo índio, nem ninguém. Ele morreu para todos, todos aqueles que quiserem acessar a Cristo. A cruz está disponível. Todos aqueles que quiserem ter uma vida incrível com Cristo está disponível. A igreja, cara, é uma da instituição mais poderosa de Deus nessa terra. A igreja. Tem uma música que diz: seus cultos de paz vivem lesionados. Cara, será o que a gente está pregando aqui sobre unidade, andar junto, alegria, está correspondendo lá fora? Cara, eu já escutei filho de pastor chegar a mim e falar assim: cara, meu pai é tão feliz na igreja, mas em casa não é. Meu pai é tão feliz na igreja, mas chega em casa só fala palavrão. Cara, tem dia que eu fico meio possesso, gente. Tem dia que eu fico meio mal. Daí a Marcela fala assim: cadê o pastor que estava pregando lá agora? Eu falei: não sei, acho que ele foi na lounge. Tem dia que dá vontade de irmãozinho, Só tem um lugar, o amor. A Bíblia é repleta de versos falando dessa unidade, suportar uns aos outros, amar uns aos outros, servir uns aos outros, ter paciência uns com os outros. Cara, quinta-feira agora nós tivemos nosso GCzão aqui, foi poderoso demais, foi maravilhoso. E a Thalita veio aqui dar um testemunho, ela falou assim: cara, quando eu cheguei aqui, eu fui ferida em outro ministério, eu fiquei meio ressabiada aqui, eu fui para um GC que é menor, consegui abrir meu coração. E eu percebi que a galera era feliz na igreja, mas depois eu percebi que a galera é fora lá no GC. Depois eu percebi que a galera é fora, é alegre na rua também. Ou seja, vocês são de verdade. Cara, é desanimador alguém falar: cara, você é muito bom líder, mas o seu casamento não vale nada. É muito triste isso aí. A pergunta é: Xandão, por que acontece essas coisas? Por que a gente às vezes é meio instável? A gente está feliz, uma hora está com raiva, uma hora está amando, outra hora não está muito amando. Irmão, porque a carne grita. E uma pergunta que eu fiz para Jesus esses dias foi: Jesus, por que o senhor não começou a igreja do Senhor com João, que era o apóstolo do amor? Pô, ele é bonitinho, cara. Estava no peito. Ele mesmo disse para todo mundo: eu sou o apóstolo do amor. Olha só, ele se auto-intitulou. Por que, Jesus? Por que o senhor foi começar com Pedro? Rabugento, chato, sanguíneo, andava armado, louco da cabeça, perturbado, parece um pastor lá de Curitiba. Por que não começa com os caras? Cara, eu fui esses dias no Alcance ver o Hernandes Dias pregar. Cara, todo mundo bonito de terno, cara, e todo mundo sério assim, com a mãozinha cruzada assim, e eu assim, ó. Daí o Hernandes começou a pregar, cara, os pastores assim, sério, e eu chorando já: Jesus, se ele fizer um apelo, que ele é presbiteriano, mas se ele fizesse um apelo eu ia, cara. De repente eu olhei para os pastores e eu me peguei na mesma posição assim. Eu olhei para os caras assim, eles de terno bonito. Eu voltei de lá e falei para Marcelo: compra um blazer para mim. Por que esses caras não é pastor, cara, da Poema? Você já se pegou assim, falando isso para Deus? Deus, por que eu? Alguém já fez essa oração? Pode erguer a mão. Por que eu? Você não já fez isso? Aí Jesus deve olhar e falar: meu Deus do céu, cara. Cara, por que João e não Pedro, cara? Jesus não me respondeu essa minha pergunta, mas eu tenho certeza de uma resposta. Sabe por que Deus, cara, não escolheu, Jesus não escolheu João, escolheu Pedro? Porque Jesus gosta de confusão. Jesus ama confusão, cara. E a igreja de Jesus, irmão, a igreja de Jesus, cara, sempre vai ser dos remanescentes. Sempre vai ser a igreja dos excluídos. Sempre vai ser a igreja daqueles que não dá para nada. A igreja de Jesus sempre vai ser aqueles que a religião rejeitou. A igreja de Jesus sempre vai ser para aqueles que nunca receberam amor na vida. O evangelho de Jesus nunca foi para super-homem, cara, com capa, sempre foi para homens quebrados. Sempre foi para homens rendidos, moídos, cara, que não tem mais perspectiva de vida. Meu Deus, cara.
Sabe qual é a história de Pedro? Vou contar para você. Toda a piazadinha aqui que fazia de 0 a 4 anos, cara, eles eram cuidados pelos pais, discipulado em casa pelos pais. De 4 a 8 anos de idade, eles iam para a escola, aprender a ler e a escrever o Pentateuco, reescrever o Pentateuco. Quando eles faziam 8 anos de idade até os 12 anos, eles iriam trabalhar, era tipo um ensino médio, ou um ensino técnico. De manhã eles faziam as escolas, e à tarde eles praticavam um trabalho, um certo tipo de trabalho, e geralmente eles praticavam um trabalho que o pai já fazia. Então Pedro era pescador, porque certamente o pai dele já era pescador. Quando Jesus disse, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer, isso tem um significado para Deus? Tem, mas quem que foi o pai de Jesus? José era o que? Carpinteiro. O que Jesus era? Carpinteiro. Então é uma cultura do pai trabalhar numa área. Se ele é médico, o filho tem que ser médico. O filho não podia ser engenheiro. Então Pedro é um desses piazinhos que estava na escola, cara. E no dia da formatura deles, com 12 anos, se eles passassem nessa formatura, eles iam morar dentro da casa do sacerdote, ou dos rabinos da época. Então você pode ver no livro de Samuel, quando Samuel vai morar dentro da casa de Eli, ele foi servir um sacerdote, para aprender como que era ser um sacerdote. E Pedro foi um piazinho desse que não passou na prova, irmão. O Enem reprovou ele. Não tinha pegada para ser sacerdote, não tinha nada para ser sacerdote. E todos aqueles que eram reprovados voltavam a fazer o que o pai fazia. Então Pedro está pescando. Qual era a palavra nessa formatura que os rabinos vinham e falavam para aqueles jovens? A palavra era siga-me, ou vem e segue-me. Não tinha festa. Então aquela piazada ficava toda posicionada, esperando ser chamado pelos sacerdotes. Então aqueles sacerdotes vinham, olhavam para alguém e falavam, ei, siga-me. Ele seguia imediatamente ao sacerdote. De repente ele passava no outro e falava, ei, vem e segue-me. Então aquele jovenzinho seguia automaticamente aquele sacerdote. Mas Pedro foi reprovado na prova, cara. A religião olhou e falou, não dá certo. Esse pau é muito torto, não dá certo, vai ter que sair fora. Foi voltar a pescar, mas a Bíblia diz que Pedro estava pescando com a sua redinha, cara. Ele estava pescando a sua redinha, e de repente Jesus vem andando e Jesus diz, siga-me, siga-me. Pedro com a sua redinha olhou e disse, cara, eu conheço essa frase, cara. Eu conheço essa frase. Jesus andava como um sacerdote, como um rabino. Então ele disse, eu conheço essa frase. E Jesus disse, siga-me. Farei de você não pescador, mas agora pescador de alma. E a Bíblia diz que imediatamente Pedro lançou as suas redes e seguiu a Jesus pelo caminho. Assim iniciou a igreja de Cristo. Aqueles que foram rejeitados pela religião, aquele que não dá certo, aquele que dizem, pau que nasce torto não se endireita, mas na mão do Jesus de Nazaré endireita sim, porque ele é o carpinteiro de Nazaré. Ele traz restauração, traz dignidade, traz força, traz honra. Essa é a igreja de Cristo que iniciou na terra, com homens exilados, homens rejeitados, os remanescentes. Sempre que homens, cara, perderem a sua Jesus de vista, não querer mais o Senhor vai levantar os remanescentes. Não sabem orar, não sabem falar, não sabem como é ser líder, não sabem caminhar no propósito, mas eles estão queimando. Eles amam a Jesus a qualquer custo, e o Senhor não precisa de homens capacitados, porque quem capacita é o próprio Espírito de Deus. A obra é dele, o Espírito opera por meio de você e através de você. O chamado é dele. Não foi vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês. Não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi vocês, para que vão e deem frutos, e frutos que permaneçam. Tá feliz, Felipe? Seja bem-vindo, Pedro. Você que fica falando, eu não vou dar certo. Bem-vindo, Pedro. Xandão, meu, eu faço tantas coisas erradas. Bem-vindo, Pedro. Você que não quer ser líder, irmão, não quer ser nada na igreja, acabou sua vida, você vai ser. Um dia eu disse para o meu amigo, ele era muito usuário de droga, trabalhava comigo, eu falei, cara, um dia você vai ser pastor.
Hoje você pode até vender droga para os caras, mas um dia você vai ter que entrar com Bíblia escondida nos países que vão querer matar você. Você quer ser traficante hoje, mas agora você vai ser traficante de Bíblia lá na frente. Aí ele falou assim: está amarrado. Eu falei: está vendo? Vai ser mesmo. Já é o sinal da conversão. Toda vez que ele vinha de manhã, ele falava: bom dia, Xandão. Eu falava: bom dia, profeta. Ele falou: mano, para com isso, cara. Eu falei: eu falo o que eu quiser de você, você não pode me controlar. Irmão, em nome de Jesus, use sua boca para profetizar, cara. Vamos lá, Pedrinho. Vamos lá, Pedrinho. Verso 22: dei-lhes a glória do mesmo texto que me deste. Gente, essa glória aqui que Jesus está falando, deles a glória que me deste, isso está falando, todo entendimento que eu recebi, toda sabedoria que eu recebi, eu estou agora transmitindo também. Tudo aquilo que eu recebi do meu Pai, agora eu estou dando para eles também, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Gente, o mundo lá fora vai ver que a gente é de Cristo, que Cristo veio por causa de nós, a hora que a gente estiver plenamente unido, é o que diz as Escrituras. E os amaste como igualmente me amaste. Então a igreja, meu irmão, não pode ser reconhecida pelo talento nem pelo dom, mas pelo amor. A igreja não pode ser reconhecida pelo poder somente, porque até o diabo tem poder. Mas a igreja precisa ser reconhecida pelo amor, porque o amor revela o caráter de Cristo, revela a essência de Cristo. Amém? E olha aqui em Atos capítulo 4, que fala do coração da igreja, a igreja unida. Atos 4, 32. Da multidão dos que creram, um era a mente, um era o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinha. Ô, gente, eu ganhei um videogame recentemente de um irmão. Eu estou com ciúmes dele, cara. Eu li esse texto aqui, bateu na minha ideia. Mas compartilhavam tudo que tinham. Diz os irmãos, chegou em casa e falou: Xandão, vou jogar um videogame. Eu falei: vai lavar a mão primeiro, está tudo gordurado, sua mão vai engordurar meu controle. Irmão, fala aí, tem coisa que não dá para dividir, né? Para eu, Yakult, como que você divide um Yakult? Irmão, o Yakult você dá uma beiçada, acabou. Imagina você tem que dar um gole para alguém, acabou o Yakult. Compra um fardo de Yakult para alguém, mas não divide, irmão. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Gente, é no GC, é em unidade na igreja que a gente consegue entender e compreender a necessidade do povo. Não tem outro lugar. É no GC que a gente consegue ajudar. É na unidade com os irmãos que a gente sabe que o irmão está precisando de ajuda e a gente vai lá ajudar. Tem gente que fala para mim, eu falei quinta-feira: pastor, eu fui embora da igreja e ninguém veio falar comigo. Eu falei: mas você foi e não avisou ninguém? Como que eles vão saber que você foi embora, irmão? Pastor, fiquei doente, ninguém me recebeu, ninguém mandou uma mensagem. Gente, a gente não tem bola de cristal. Manda uma mensagem: olhem por mim, eu estou doente. Então a gente pega mal, a gente é muito vulnerável a essas coisinhas bobas. Tudo desanima, tudo não vou mais na igreja, tudo eu estou em Cristo, tudo não sei o quê. Está na hora de amadurecer em nome de Jesus, cara. Em nome de Jesus. Gente, olha o testemunho que eu recebi recente agora. Eu estava em Taubaté semana passada pregando, no retiro do Influa. De repente eu estava lá no retiro, lá tinha um jovenzinho adorando Jesus na frente, paradinho, todo mundo pulando, correndo, e ele paradinho, sentadinho assim, ó, de pé, quer dizer, fazendo assim com a mãozinha. Ele colocava a mão no coração, dele cantava. E aquele jovem chamou tanta minha atenção, eu fiquei olhando para ele assim, falei: cara, que jovem bonitinho, cara. Olha o jeitinho dele. Então eu cheguei para o Brunão Tremembé e falei: Brunão, quem que é aquele jovem ali com a camisa do Batman? Ele disse: Xandão, você não acredita nesse testemunho, cara, desse piá. E eu falei: o que aconteceu? Ele tem um alto nível de autismo. Ele chegou na igreja, ele não se relacionava, ninguém poderia abraçar ele, ele não abraçava ninguém, mal falava com as pessoas, o som da igreja era muito alto para ele. Ele não tinha relacionamento com ninguém, por causa do alto nível de autismo que ele carrega.
E a gente conversou com a mãe e o pai, e a gente falou, tenta levar num GC. Gente, escuta isso, cara. Esse jovenzinho foi no GC a primeira vez, começou a se relacionar com o povo, começou Jesus a operar dentro do coraçãozinho dele. Cara, ele estava no retiro, na frente, adorando a Jesus. As pessoas vinham, cutucavam ele, ele olhava. As pessoas abraçavam ele, ele abraçava todo mundo. E agora, pasmem, sabe qual é o lugar que hoje ele serve na igreja? O ministério de boas-vindas. Não falava com ninguém, não tinha contato com ninguém. Hoje ele está no boas-vindas, cara. Cara, o ambiente de GC é poderoso e glorioso demais para transformar pessoas em novas criaturas. É poderoso e glorioso demais para transformar pessoas que não estão tão bem, que carregam uma marca, carregam uma ferida, e ser curada no meio desse povo. Cara, a gente precisa ter um batismo de compaixão e misericórdia da vida das pessoas. O significado original da palavra misericórdia significa misericardia. Sabe o que é isso? É tirar o seu coração e colocar o coração no lugar da pessoa. É entrar no lugar da pessoa. É entrar na miséria da pessoa. Se a gente for batizado no nível alto de misericórdia e compaixão das pessoas, cara, elas podem até estar desviadas. O filho pródigo um dia chegou para o seu pai e falou: pai, dá minha herança, vou gastar tudo, vou para o carnaval, vou no bar do alemão comer um joelho do porco, chopp Stanhager, vou gastar tudo, vou ficar maluco. E a Bíblia diz que ele foi, curtiu o carnaval, quebrou tudo, passou perreio ao ponto de comer a própria comida dos porcos. Mas a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele disse: até na casa do meu pai os funcionários são tratados com dignidade melhor do que eu. Se a gente carregar um nível gigantesco de misericórdia e compaixão, as pessoas podem até ir embora, mas a hora que elas caírem em si, elas vão se lembrar: aquele GC, as pessoas são tratadas melhores do que eu, aquela igreja, as pessoas são tratadas melhores do que eu, aquelas pessoas tratam uma outra melhor do que eu. Caindo em si, ele voltou para a casa do pai. Nós precisamos ter esse batismo, esse sentimento, esse coração. Não fomos chamados para decapitar as pessoas, cara. Fomos chamados para conectá-las no corpo. Não fomos chamados para arrancar a cabeça dela quando elas não fazem o que a gente quer. Xandão, mas eu instruí, ela discordou de mim, continua amando. Xandão, eu dei uma instrução, ela não gostou, pegou mal comigo, eu não quero mais ela perto de mim, continua amando ela. Xandão, mas essa pessoa é tão fria comigo e eu sou tão boazinha com ela, continua amando ela. Xandão, mas eu tenho que amar até quando? Você tem que amar até o dia que ela se sinta amada, meu irmão. Amar é o correr o risco de não ser amado. Amar é correr o risco das pessoas não amar você. Amar é correr o risco de servir sem ser servido. Amar é correr o risco, querido. Você faz porque você foi amado primeiro. Ele nos amou primeiro, e é por isso que a gente agora consegue amar o próximo. Se as pessoas não estão nem aí com a sua palavra, querido, continua amando elas, porque um dia ela vai cair em si, cara, e vai lembrar: até na casa do meu pai os servos são tratados melhores do que eu. Poema, pelo amor de Deus, cara, sofre um batismo de misericórdia e compaixão. A Bíblia diz que Jesus foi curar uma mulher e ele disse, a Bíblia diz que ele relata dessa forma: e Jesus, tendo íntima compaixão, a curou. Pelo amor de Deus, poema. A gente não é açougueiro para arrancar carne de ninguém, cara. A gente foi chamado para reconstruir. Vamos lá, alguém. Diga para o seu irmão: não quer desanimar? Não quer ficar de fora do que Deus está fazendo? Não quer ficar sozinho? Diga para ele: se joga no rio de Deus. Querido, Salmo 46 diz que o que alegra a cidade de Deus não é os rios, mas é a correnteza do rio. Ou seja, se joga. Olha só o que diz em 1 Samuel capítulo 10, verso 5. Quando chegaram a Gibeá Elohim,
vou trocar esse nome que é muito difícil, tá? Quando chegar a Marechal Floriano, onde fica o destacamento dos filisteus, cara, olha a direção para Saul. Saul, você quer ser transformado de verdade? Pega esse código, pega essa chave, que agora está na moda falar código e chave, então pega esse código. Quando chegar a Marechal Floriano, número 4010, onde fica o destacamento dos filisteus, encontrará um grupo de profetas, descendo no lugar de adoração, virão tocando guitarra, violão, terão 3 vozes, back vocal, divisão de voz, bateria, flauta, lira, estarão profetizando. Vai ter até aqueles bambuzinhos dos colombianos, já viu? Da hora, hein, meu? Um dia eu passei na frente do Pão de Açúcar, tinha um lá, cara, tocando na flautinha assim, ó, let it be, na flautinha. Falei, caramba, meu. Eu parei, fiquei olhando para ele, nada a ver, mas só. Saul, você vai ver os caras descendo. Você vai chegar lá na Marechal, você vai ver lá uma galera. Você vai cair para dentro. E nesse momento, verso 6, nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com eles, será transformado numa pessoa diferente. Olha só a estratégia. Saul, vai lá, você está muito seco demais, está muito chatinho demais, muito oba-oba demais, vai para esse lugar, você vai ver um grupo de profeta vindo, entra no meio dos caras, louva com os caras, adora com os caras, ergue a mão, canta, ainda que não tenha letra passando no painel, ainda que não tenha nada, a luz está escura, sai cantando, e a hora que você estiver no meio dos caras, o Espírito vai vir sobre você, você vai profetizar com ele, vai se tornar uma nova pessoa. Essa era a estratégia. 1 Samuel 10:10. Ao chegarem na Marechal, Saul e o servo viram um grupo de profetas. Opa! Ao chegarem na Marechal às 18 horas, viram um grupo de profetas vindo em sua direção. Chegou lá, o povo estava tudo adorando a Jesus, os caras tocando lá, inabalável, inabalável. Então Saul entra no meio dos caras. Então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, e ele começou a profetizar sobre eles. Ei, querido, você quer bênção de Deus, você quer restauração de Deus, você quer poder de Deus? Ela habita no meio da unidade, se relaciona com homens que oram, se relaciona com homens que profetizam, se relaciona com homens que amam o Senhor, se relaciona com homens que amam a família, se relaciona com homens que estão intercedendo, proclamando e adorando, para que quando você estiver junto com eles, o Espírito do Senhor venha sobre você, e você comece a profetizar também, você passe a orar também, você passe a discernir as coisas também, você passa a ser um homem espiritual também. Entra no meio desse mover, porque é dentro da unidade que o mover de Deus acontece, é dentro desse lugar, irmão. Hebreus 10:25, não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Ai, mas pastor, congrega online. Ai, meu papai, pastor, isso aqui é o congrego online. Então você não congrega, irmão, porque quando a Bíblia diz aqui, ó, encorajemo-nos uns aos outros, significa chamar para o lado, instruir, cuidar, discipular, confrontar, dar destino. Todos aqueles que congregam online é porque tem medo de se relacionar. Todos aqueles que congregam online têm medo da pessoa invadir a vida dela e falar a verdade que ela não quer ouvir. Uma instrução para nós, Poema: quem anda sozinho é medroso, quem anda com os idênticos é inseguro, é tribo. Não, eu vou andar com o Xande porque o Xande pensa igual eu. Irmão, não pode pensar igual você, senão nós vira uma facção. Eu vou andar com o Humberto porque ele é igualzinho eu. Não pode, irmão. Mas quem anda com todos é reino de Deus. A beleza do corpo está na diversidade das pessoas, irmão. É na variação de pessoas, do estilo de pessoas que se monta uma igreja, que se monta uma unidade. Diga para o seu irmão com muito carinho: porco e parafuso se completa. É uma frase muito louca. São diferentes,
e se completam. Vamos lá, gente. Porca e parafuso. Fala para o seu irmão. Porca e parafuso se completam. Ei! Acordou? Come on, bobo. Diga para o seu irmão. Porca e parafuso se completam, irmão. São diferentes, porém se completam. Agora diga para ele: parafuso que não precisa da porca é parafuso soberbo. Muito bom essa revelação, né, cara? Devia ser um provérbio chinês, mano. Cara, muito bom, cara. Porca e parafuso se completam mesmo sendo diferente. Parafuso que não precisa de porca, parafuso soberbo. É você o parafuso soberbo. Não quer se completar com ninguém, não quer andar com ninguém, não quer ter unidade com ninguém. Fala comigo, eu sou assim, vou morrer assim. Jesus vai voltar e você vai ficar assim. Diga para o seu irmão, nós vamos para o céu junto. Vai no tapa, mas vai. Gente, se você não gosta de andar com os irmãos na igreja, sinto muito. Tem uma péssima notícia para você. Você vai viver com ele o resto da eternidade. Você vai ver até o zagalo lá, vai ter que me engolir. O irmão vai olhar para você e vai falar para você: vai ter que me engolir. Você queria que eu não viesse para o céu, agora eu estou aqui, eu e você, dá a mão, eu vou comer uma maçã ali na árvore da vida. Mano. Gálatas 6:10, portanto, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, especialmente a família da fé, irmão. Quer dar comida para mendigo? Primeiro vê na família da fé se alguém está passando fome. Quer dar comida, quer dar roupa, quer dar dinheiro para alguém lá fora? Primeiro a família da fé. Primeiro vê se alguém aqui não está passando necessidade para você poder ajudar. Cara, um dia chegou um casal na Poema, cara, e falou assim: ô, beleza, estou precisando de ajuda, cara, não tenho o que comer, não roubo, não mato, não trafico, não uso droga, não faço nada, você pode me ajudar? Aí todo mundo ficou, compadeceu do cara, falou: não, a gente pode, cara, que você precisa de uma cesta básica, pastor. Então vamos lá, irmão. Cara, saiu todo mundo correndo lá, pegou a cesta básica, irmão, tinha até salaminho. Falei: meu Deus, salame, nem eu estou comendo salame, os caras tá bom, meu. Salaminho, tal, da hora a cesta básica. Aí falando pro irmão: entra para dentro, vamos ter o culto com nós. Cara, não dá, que eu estou na correria, eu tenho que ir lá pegar meu filho, não sei na onde. Irmão, mas entra aí. Cara, o irmão foi embora. 2 dias depois, a gente tinha pego o contato dele. 2 dias depois a gente falou: vamos lá visitar o irmão com a esposa dele, ver como é que tá. Vamos. Chegamos lá na casa do irmão, ele estava assistindo o jogo, comendo salaminho e latinha de Skol, tomando a Skolzinha. Eu falei: não é brincadeira. Gente, eu queria chegar no salaminho e fazer assim, ó. Aí a gente chegou triste, cara. Leandro, a gente ajudou um cara, demos até salame pro cara, o cara estava tomando Skol, comendo salaminho, ouvindo o jogo, ainda perguntou se nós estava afim. O Leandro falou: azar de vocês. Quem mandou? Por que vocês não perguntaram no meio do GC, no meio da galera, se alguém está precisando de alguma coisa? Primeiro a família da fé. Primeiro é a gente, querido. Não estou falando para você não fazer nada lá fora, nós precisamos fazer também, é bíblico. Mas primeiro é entre nós. Cara, a gente já pagou conta de muita gente, cara, já demos comida para muita gente. E não foi eu, foi o GC. A gente já deu carro para um casal de líder, cara. O casal de líder fazia a obra, a gente deu o carro. Quando a gente deu o carro, eles choraram e falaram: a gente não tem a carta. Tivemos que dar a carta para o casal também. Já pagamos pensão para cara não ser preso por causa da pensão. Mas pelo amor de Deus, não vem com malandragem para cima de nós, irmão. Como diz a Malu, minha filha, para cima de mim, avião e cabelo. Não vem com malandragem. As pessoas querem que a gente sirva, pague a conta, mas não quer ser família com nós. As pessoas: não, vocês têm que ajudar, ninguém me ajuda, mas não vem um culto, não participa de nada, não investe em nada, não some nada, ainda quer que a gente pague as coisas, quer que ajude. Está repreendido o nosso meio, a gente precisa virar família espiritual. 1 Pedro capítulo 3, verso 8: quanto ao mais, tenham o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, se amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Olha só, quanto ao mais, tenham o mesmo modo de pensar. Gente, toda a igreja que não pensa e não anda junto, não pensa junto e não anda junto, tem um espírito de divisão. Já está batendo na porta o Absalão Church. Ah, pastor não deu pai do Senhor para você, eu dou. Pastor não te ajudou, eu ajudo. Pastor não foi na sua casa fazer uma visita, eu faço. Ah, o pastor não está ajudando ninguém, eu resolvo.
O líder lá não quis orar por você, eu oro. E começa a se abrir uma facção dentro da igreja. Começa a ter o Absalão Church, aquele que fica na porta do templo, ganhando as pessoas para si. Cuidado, irmão. Cuidado com esses irmãos. Nem todo mundo é família com a gente ainda. A Bíblia diz que 2 homens chamados Sanbalat e Tobias, 2 homens que tentaram atrapalhar a obra que Neemias estava fazendo da reconstrução dos muros de Jerusalém. O nome significa força, o outro significa Deus é Javé, meu Senhor é Javé. Já foi ver o nome dos mendigos da rua? Só tem nome de profeta: Elias, Eliseu, Moisés, Noé. O pai do Diogo chama Adão, já achei até o Adão. O pai dele chama Adão. Você pergunta para os mendigos de rua, irmão, é tudo nome de profeta. Mas os caras não estão na igreja, não estão em lugar nenhum. Sanbalat e Tobias, irmão, são os caras que têm o nome até que indica uma posição de Deus. Falam até como um crente, da paz do Senhor, tudo legal. Mas são homens que estão atrapalhando a obra de Deus dentro da igreja de Deus. São homens que estão seduzindo as pessoas, dizendo para Neemias: Neemias, desce aqui, para a obra que você está fazendo, vamos trocar uma ideia. E a Bíblia diz que Neemias por 3 vezes disse: eu não posso, eu estou construindo uma grande obra. Irmão, essa é a resposta. Se um dia alguém tentar parar aquilo que Jesus colocou no nosso coração, diga para as pessoas: eu não posso parar. Se a tristeza começar a apavorar a gente por dentro, a depressão, a tristeza começar a falar mais alto, a nossa alma começar a falar mais alto, diga para a sua alma: eu não posso parar, eu tenho uma grande obra a realizar. Nós cantamos uma música poderosa aqui: o tempo de cantar chegou. Diga a minha alma: o tempo de cantar chegou. É para apavorar a alma, porque as tretas estão na alma, irmão. Os desafios, medos, encarnações, feridas estão na alma. Então não dá atenção para essas pessoas. Essas pessoas geralmente têm diagnóstico, a lei de todo mundo. Todo mundo, elas sabem de tudo, de todo mundo, falam mal de todo mundo. Mas elas não percebem que olhando para dentro de si ainda tem uma trave no olho, como diz a Escritura. Tira primeiro a trave do seu olho, para depois tirar a trave do olho do seu irmão. Irmão, já rompemos em tudo? Não. Já governamos todas as coisas? Não. Já realizamos muitas coisas poderosas em Cristo? Não. Já mudamos de vida completamente? Não. Então, em nome de Jesus, vamos segurar a nossa linguinha. Ou a gente é boca de Deus, irmão, ou a gente vai ser boca do Satanás. 1 João capítulo 3, abra comigo. Olha que poderoso. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Opa, é a Bíblia. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus, quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E quem não ama o seu irmão, e que também quem não ama o seu irmão. Então olha só, cara, filho de Deus, filho de diabo. Quem não pratica a justiça e não ama o seu irmão é filho do diabo. Todos aqueles que estão atrapalhando a obra de Deus dentro da casa de Deus é filho do cão já. É o que diz as Escrituras. Verso 11: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmão, hoje ninguém aqui tira a vida de ninguém, mas a gente pode queimar o filme de um irmão para o outro irmão. Assim a gente vai matando eles aos poucos. Então, em nome de Jesus, cara, não entra em treta. Não entra em lugares que Jesus não chamou a gente para entrar. Não entra em discussões tolas. Pode telão de LED, não pode, pode luz, não pode. Não entra, irmão. Nada disso aqui que a gente faz aqui supre a glória de Deus, cara. Nada. Então não entra em treta. Olha o papo de Abacuque, capítulo 1, Abacuque 1, verso 1. Aqui fala de um posicionamento, de unidade, um posicionamento de colocar o coração no lugar. Abacuque 1, verso 1. Advertência do profeta Abacuque. Olha só, Abacuque começou a reclamar para Deus. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei? Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Olha só, Abacuque injuriado com a vida.
Por que me fazes ver a injustiça? Deus, por que o Senhor faz eu ver problema na igreja? Eu não quero ver problema na igreja. Irmão, se você procurar problema na igreja, você vai achar, não procura. Se você achar problema no pastor, na liderança, você vai achar, não procura. Por que, Deus, por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Cara, olha só Abacuque reclamando: Deus, eu estou vendo, está tudo errado. O Brasil não muda, os políticos é corrupto, nada muda. Então o verso 5 Deus fala: beleza, Abacuque, você trouxe a sua queixa, beleza. Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Querido, o avivamento que teve no Brasil e em outros lugares veio através de pessoas desesperadas com a injustiça, com a prática imoral, com o pecado, com a idolatria. Deus vai levantar pessoas que choram pela igreja, por almas, por vidas, choram pela salvação das pessoas. Todo avivamento foi levantado por pessoas, por uma única pessoa, às vezes um grupo de pessoas, porque elas estavam indignadas na cidade que ela estava vivendo, porque tamanha era a corrupção. No avivamento de Gales, o avivamento foi tão poderoso que o nível de criminalidade caiu ao ponto da polícia não ter o que fazer. Ficavam sentados nas suas delegacias, esperando alguma coisa acontecer, e não acontecia. Sempre um avivamento vai vir através de homens desesperados para a mudança da cidade, homens indignados. E sabe por que Deus está mostrando para você um monte de problema na igreja? Não é para você reclamar, é para você ser a resposta. Deus não dá, irmão, visão para quem é crítico. Deus dá visão para quem intercede. Deus não revela problema, irmão, para quem fica falando para um monte de gente que está acontecendo. Deus dá revelação e visão para aqueles que estão disponíveis a se tornar uma resposta para a mudança daquilo. Então olha só depois que Deus fala isso para ele, Abacuque 2 verso 1, Abacuque recebe a instrução de Deus, falou: vou fazer uma grande coisa, Abacuque, vou fazer uma coisa tão poderosa, que vocês não vão acreditar se fosse contada. Então Abacuque falou: opa, Deus sinalizou, agora vou me posicionar. Abacuque 2 verso 1, ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que ele me dirá, e resposta terei a minha queixa. Ou seja, Deus, eu apresentei a queixa, agora o Senhor precisa me dar a resposta para eu atuar aqui embaixo. Qual vai ser a resposta? Verso 2, então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Eita! Irmão, você quer ter uma visão de Deus? Vai para o posto de sentinela e fica na torre, intercedendo até o Senhor te dar uma nova visão, te dar uma nova estratégia. Jesus não vai confiar o segredo deles no coração de pessoas que estão feridas e que não aguenta ficar segurando, mas tem que falar mal de todo mundo, tem que falar das pessoas, tem que ir contra as pessoas. Jesus não vai revelar a visão dele para os críticos, mas Jesus vai revelar muita coisa poderosa nesses dias para homens e mulheres que estiveram posicionados na torre como sentinelas, esperando a revelação e a instrução de Deus do que fazer e o que não fazer. Aleluia. Olha a continuação do texto, verso 4, escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Algumas versões diz: o justo viverá pela fé. Irmão, por favor, não fale mal mais de ninguém nem de nada. Seja um intercessor, porque o justo vive pela fé e não por aquilo que ele fica queimando a linguinha de cobra. O justo vive pela fé, e se o Brasil está ruim, nós temos fé que vai mudar. Se os políticos não estão bem, nós temos fé que vai mudar.
Se a igreja não está boa, nós temos fé que vai mudar. Se a igreja está ruim, nós temos fé que vai mudar. Se o casamento está ruim, a gente tem fé que vai mudar. Se os filhos não estão bons, a gente tem fé que vai mudar. Porque o justo não vive por qualquer coisinha meia boca. O justo vive pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. É pela fé nesses dias que nós vamos andar sobre o mar, cara. É pela fé que as portas vão se abrir. É pela fé que o emprego, a porta de emprego vai abrir. É pela fé que você vai prosperar. E é por causa do que isso, Xandão? Por causa da fidelidade. Cara, você quer ver o assombro dos crentes na questão financeira? Você quer ver onde é? Janeiro. Os cristãos começam a dizimar e ofertar para o Senhor de fevereiro a março. Mas janeiro não fala, Deus, janeiro não dá, janeiro eu estou de férias. Porque tem IPVA, tem não sei o que, tem escola, tem material. O justo vive pela fé. Buscar em primeiro o reino dos céus e a sua justiça. O que é de Deus é de Deus, o que é de César é de César. Aleluia. Por que que nós estamos com medo? Por que que estamos perengando para um lado e para o outro? Será que vai dar certo? Será que não vai? Querido, primeiro é o reino dos céus. É pela fé que nós vamos ver transformação, é pela fé que a gente vai ver a glória, é pela fé que a gente foi salvo, é pela fé que nós vamos para o céu, é pela fé que a hora que o Messias voltar, não vai voltar como filho de José, vai voltar como leão da tribo de Judá, reorganizando todas as coisas, colocando cada pingo no seu i. É pela fé que nós estamos pregando, cara. É pela fé que a palavra me prega antes, para eu poder pregar para você. É pela fé que eu tenho rompido cada vez mais no dia a dia. Não tem nenhum Jedi aqui, irmão. Não tem nenhum ser vivente aqui. Tem um homem de Deus aqui que precisa de Jesus tanto quanto você. É pela fé, cara, pelo amor de Deus. Aonde está baseada a nossa fé? Aonde está o versículo que a gente esquece? Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Aonde está o versículo que a gente esquece? Se vocês sendo bons, maus pais, sabem dar coisas boas para os seus filhos, imagina o nosso Pai que está nos céus. É pela fé. Vamos lá, alguém, cara. Você precisa entender isso que eu estou falando. E eu quero encerrar. Marcos 3, verso 20. Isso aqui eu aprendi com o meu pastor Leandro há muitos anos atrás, e eu vi que ele falou disso de novo na Poema Neste esses dias, e isso foi um ensinamento para mim. Isso guardou meu coração por muito tempo dentro da igreja, a minha língua muitas vezes dentro da igreja, a minha visão de liderar, a minha visão de pastoreio mudou muito a partir desse texto. Marcos capítulo 3, verso 20. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. Olha só, a própria família de Jesus foi lá atrapalhar a obra que ele mesmo estava fazendo. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está com Belzebu, pelo príncipe dos demônios, é que ele expulsa demônios. Então Jesus o chamou e lhe falou por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. Gente, o que Jesus está dizendo aqui é, se o diabo vai expulsar um diabo, pelo poder, um diabo vai expulsar outro diabo, é reino dividido. O reino dos caras vai cair, não vai aguentar. Se o Satanás vai expulsar o Satanás pelo próprio Satanás, é reino dividido, não aguenta. Então o que Jesus está dizendo para os caras é, vocês são homens de Deus? Sim. Então por que vocês estão batendo de frente comigo que sou filho de Deus, estou fazendo a obra de Deus e estabelecendo o seu reino? Vocês estão dividindo o reino. Então se vocês estão batendo de frente que sou homem de Deus, sou filho de Deus, o nosso reino já está dividido. Ou seja, você mulher que fica batendo de frente com o governo do seu marido dentro de casa, é reino dividido, seu casamento já vai acabar.
Se você fica se levantando contra o seu líder, falando mal e arrebentando ele pelas costas, é reino dividido, não vai aguentar. Se você faz parte da Poema e você não faz nada pela igreja, pelos irmãos, você já está dividindo aquilo que nós estamos pregando. Se a gente está parado no mesmo lugar, não ajuda ninguém, não faz nada, não sai do lugar, irmão, já somos reino dividido dentro da igreja. Irmão, de verdade, você que é poemeiro, e você que está chegando agora, cara, nós vamos sempre falar a verdade, impulsionar você a ter um relacionamento com Jesus, porque a ideia aqui não é eu, a ideia aqui é façamos, é nós, a ideia aqui é junto, a ideia aqui é andar junto. Efésios capítulo 4, verso 4, há um só corpo e um só espírito. Gente, um só corpo, uma única igreja. Não tem duas igrejas. Tem pastor que fala, eu vou lá na outra igreja, não deixe você ir na outra igreja, eu vou te amaldiçoar. Teve pastor que já falou para a ovelha aqui, eu não divido você com a outra igreja, você é a ovelha desse aprisco. Irmão, só existe uma igreja. A denominação pode mudar, mas a igreja é única. Jesus não tem duas noivas, irmão, ele não tem amante, ele não tem nada. Jesus é noivo de uma única noiva, um só espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Que esperança é essa? Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Só tem uma esperança. Há um só Senhor. Deus disse, eu sou o único, além de mim não foi feito outro Deus, e antes de mim não apareceu ninguém. Eu sou o que sou. Só existe um. Deixa eu falar para você, cara, uma só fé. Sabe o que é, pastor? Eu acredito em Jesus, mas eu também gosto do Buda. Sabe o que é, pastor? Eu sou crente com ascendente escorpião. Pastor, eu sou crente, amo Jesus, mas eu sou leonino, comigo é faca na caveira. Buda e todos esses homens, irmão, talvez estiveram pela terra e fizeram algo, mas só um ressuscitou para contar. Não estou ofendendo ninguém, cara, mas pelas escrituras está escrito, uma só fé e um só batismo, ou seja, um modo consciente de pensar, um modo único de pensar, um só Deus e o Pai de todos. Todas as religiões têm deuses, você precisa fazer sacrifício, mas só o evangelho tem um pai. E para o pai você não faz sacrifício, para o pai você deve a obediência. É aqui, irmão. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O mesmo Espírito é o que faz o querer, o efetuar nessa casa. O mesmo Espírito é o que tem edificado a sua igreja. O mesmo Espírito é o que tem trazido arrependimento. O mesmo Espírito é o que tem feito grandes coisas aqui nesse nosso meio. É por Ele, para a glória dEle que nós estamos aqui. E a maior igreja da terra não é Poema. A maior igreja da terra não é Poema, não é Alcance, não é Batista, não é Assembleia. A maior igreja da terra está em Mateus capítulo 18, verso 20. Essa é a maior igreja da terra. Sabe qual é? Porque onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. A maior igreja, cara, não é aquela que tem quantidade gigante de pessoas. A maior igreja não é aquela que está cantando a mesma canção. A maior igreja é aquela que está reunida pelo mesmo propósito, num só coração, numa só mente. Eles não querem cantar a mesma canção, querido, eles estão cantando para a mesma pessoa. Essa é a unidade, essa é a igreja poderosa. Então a igreja pode ter 400 pessoas aqui adorando a Jesus, mas se tiver dois ali fora reunidos em nome do Senhor, ali também Ele se faz presente. Paulo e Silas estavam presos, e quando começaram a adorar e clamar, o Espírito de Deus veio sobre eles, arrebentou as cadeias, os libertou,
ressuscitou. Atos capítulo 2, eles estavam reunidos, os 120 reunidos orando, e de repente a presença de Deus veio sobre eles. Todas as vezes que homens e mulheres estavam reunidos para adorar Jesus, conscientes sobre Jesus, o seu Espírito foi enviado para manifestar poder, glória e unção sobre eles. Na casa de Cornélio estava rolando um GC. Quando Pedro chega, Pedro olha e começa a discipular aqueles homens, e antes de Pedro terminar a sua mensagem, o Espírito Santo veio sobre aquela família, batizando todos, e todos começaram a orar em língua, ao ponto de Pedro olhar e falar: meu Deus, eu nem terminei, nem precisei fazer nada, e o Espírito já veio sobre eles. Querido, o poder da igreja está contido no 2 ou mais, na unidade dos irmãos, no carinho entre os irmãos, na busca por Jesus. Então não é estar aqui domingo após domingo cantando uma música legal, mas é estar reunido com o mesmo propósito de adorar aquele que é o dono da música, aquele que é o dono da igreja, aquele que é o dono da minha casa, é o dono da minha família. É esse cara que nós viemos aqui adorar domingo após domingo. Aleluia. Fica de pé comigo. Aleluia. Sim, Jesus. A nossa oração nessa noite é que ninguém se perca, Pai. A nossa oração nessa noite é que a glória que o Senhor deu para o Filho, o Senhor tem dado para nós, e que a gente não perca nenhum destes, que a gente não perca nenhum desses irmãos. Não, Jesus, mas que a gente esteja realmente unidos, estejamos alicerçados um no outro. Pai, libera a cura sobre nós aqui nessa noite, cura no nosso coração e cura na nossa alma. Talvez alguém foi muito ferido pela religião, não conseguiu caminhar mais, o corpo feriu essa pessoa. Irmão, se você foi ferido nesse lugar, você precisa tocar no corpo de novo, porque se pelo corpo feriram você, pelo corpo você será restaurado. Você precisa tocar na vida das pessoas, você precisa se permitir ser tocado novamente, você precisa se permitir ser transformado novamente. A igreja, Deus não fez uma aliança. Eu falei isso na quinta. Deus não fez uma aliança com a lei sobre a igreja. Deus fez uma aliança da graça com a igreja. Então essa graça se chama Cristo. Foi por meio dela na cruz, com derramamento de sangue, que tudo se fez novo, que tudo trouxe a unidade e restauração. Não há outro lugar na terra, irmão, onde um ladrão senta junto com um operador de banco. Não há outro lugar na terra que um ex-drogado entra na igreja para sentar com o empresário. É só na igreja que a gente celebra isso. O apóstolo Paulo um dia disse: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus. Irmão, sabe o que Paulo está dizendo? As pessoas podem manchar o evangelho, as pessoas podem querer manchar a igreja, mas isso não muda a palavra, porque a palavra é ontem, é hoje e será eternamente. Eu, Senhor, não mudo. O apóstolo Paulo disse isso. Então, querido, em nome de Jesus, que você possa receber nessa noite um batismo de compaixão pela igreja do nosso Senhor, um batismo de compaixão pelos irmãos que caminham com você, um batismo de compaixão pelas pessoas que estão servindo você, um batismo de compaixão pelas pessoas que estão caminhando com você, tem sacrificado a vida deles com você. Que seja sobre nós, Espírito Santo de Deus, esse amor. Nos batiza com amor, nos batiza na unidade. Que a gente possa comprar a briga um do outro, a dor um do outro, em nome de Jesus. Que a gente possa comprar, Pai, a vida um do outro para nós, como se fosse a nossa. Cuidar um dos outros, servir uns aos outros. Sim, Deus, desperta a gente desse sono profundo, porque é na unidade que o Senhor ordena a bênção. Ó, quão bom e suave que os irmãos andem em união. É na unidade que o Senhor traz milagres, é na unidade que o Senhor restaura, traz poder. É no 2 ou mais, Jesus, que o Senhor faça isso em nossos corações, nessa mente, em nome de Jesus.